E é o que a gente vai mergulhar a partir de agora nesse tema, que é um dos pilares da comunicação do sucesso como franqueador. Vamos falar sobre comunicação e também sobre oratória. Vamos lá? Vamos colocar. Vamos à primeira palestra? Afinal de contas, a pergunta é: você está falando ou você está se comunicando? Esse foi o primeiro dos temas escolhidos para iniciarmos esta convenção nos próximos 3 dias. Vamos lá? Muito bem? Posso passar aqui? Muito bem. Quem gosta de cinema aqui? Quem já viu esse filme, De Volta para o Futuro? Parte 1, 2 e 3. Lançado em 1985. Não vou perguntar quem estava nascido naquela época. O fato é que nesse filme, Marty McFly, vivido por Michael J. Fox, brincava com essa coisa do tempo, via ao futuro e voltava ao passado. Sempre acompanhado pelo seu best friend, o Doc Brown, vivido por Christopher Lloyd. E eles viajavam neste veículo aqui, um DeLorean, 1985. Uma das cenas mais marcantes do episódio número 1, o Doc arrisca a própria vida para fazer com que um raio que vai cair dentro de instantes na praça central dessa cidade deles seja transmitido através desse cabo e sirva como propulsor que vai levar Marty McFly de volta para o futuro. E o futuro era 1985. Veja que nessa cena o raio cai e ele é o propulsor. E o Doc quase morre, mas tudo dá certo. Imagina que eu te levasse num DeLorean agora. Para onde você gostaria de ir? Para o futuro, para conhecer a cara do seu neto, da sua neta? Ou voltar ao passado para rever alguém que você tanto ama, mas infelizmente não está mais aqui? Como eu só tenho um veículo, eu vou levar todo mundo junto comigo. O meu exercício é simples. É propor um retorno à sua 7ª série do ensino fundamental. Quem era você na 7ª série do ensino fundamental? Aquele que apresentava o trabalho ou aquele que segurava a cartolina? O curioso é que muitos dos que seguravam a cartolina varavam a noite preparando o trabalho, mas negavam o palco. E aí vinha como a gente diz aqui em Natal, um mais desenrolado ou mais desenrolada que apresentava o trabalho e ao final o professor dizia: que bela apresentação, Joãozinho. E você, segurando a cartolina, dizia: não sabe nada, eu é que fiz o trabalho. Independentemente de ser quem apresentava ou quem segurava a cartolina, esse bate-papo meu inicial foi feito para todos vocês. Por quê? Porque na nossa jornada profissional, muito foi exigido da gente. Cursos, linguagens, e hoje, além de tantas as exigências do mercado de trabalho, nos dão um microfone e um celular na mão. E o que a gente faz na condição de comunicador? Shakespeare dizia que o mundo inteiro é um palco. Eu arrisco a dizer que ele é um palco, sim, mas na palma da nossa mão. Durante muito tempo, oratória e comunicação foram palavras-chave e exclusivas de celebridades, atores, atrizes, apresentadores, mas as coisas mudaram e hoje a gente vive uma verdadeira revolução da influência. A era do influenciador do próprio negócio, ela veio para ficar. Vejam que esses 3 que estão aqui na tela eram meros desconhecidos do Brasil até 10 anos atrás e tornaram-se grandes influenciadores dos seus propósitos, dos seus negócios. A comunicação e a oratória são palavras-chave para o sucesso profissional. E não por um acaso milita entre as 10 habilidades mais buscadas no mercado de trabalho. Deixa eu me apresentar, já falei meu nome, eu sou Luiz Henrique, eu sou do Recife, mas moro em Natal. Eu sou comunicador aqui na cidade, sou professor de oratória e sou sócio de uma escola chamada Vox to You, escola de oratória que está espalhada pelo Brasil, e o nosso grupo tem 9 unidades. É um prazer participar desse momento único em que pela primeira vez vocês se encontram de uma forma tão pungente. Eu não tenho a menor dúvida que as consequências desse DNA serão muito importantes, dessa convenção, que eu já estou chamando de DNA Flock Express. Nós estamos diante de uma grande oportunidade, senhoras e senhores. Eu chamo isso de sopa de letrinhas. Nunca tivemos tanta chance de se comunicar com tantas pessoas diferentes. E por que eu chamo de sopa de letrinhas? Porque numa mesma sala, numa mesma empresa, na mesma família, na mesma comunidade religiosa, nunca na história dessas situações aqui, tantas pessoas de idades diferentes viveram juntas. Por quê? Porque nós temos na mesma sala do nosso trabalho um baby boomer, que tem 60 anos ou mais, e que valoriza o trabalho, prefere o contato direto, respeita as tradições. Veja, o que é uma oportunidade é um grande desafio, porque nós precisamos, as senhoras e os senhores precisam dialogar com muitas gerações ao mesmo tempo. Por quê? Porque a longevidade nos deu esse presente.
Vivemos com baby boomers, vivemos com a geração X, da qual, por exemplo, eu faço parte, e que tem desafios particulares quando o assunto é a comunicação. Temos os millennials, temos a geração Z, que essa semana protagonizou uma revolução cultural, praticamente uma guerra no Nepal. Não sei se vocês viram, foi a geração Z que foi para as ruas e destituiu um primeiro-ministro, uma família que tomava de conta daquele país. Qual é o grande X da questão aqui, gente? Temos muitas letras e precisamos nos capacitar para comunicar, dialogar com cada uma dessas famílias, cada uma dessas letras. E o que eu vim fazer aqui? Eu vim te ajudar a montar um ciclo de utilidades públicas, porque eu chamo oradora e orador no estado da arte. Porque não basta você ser bom no que você faz, você precisa parecer ser bom. E o ato que te leva a parecer ser um grande profissional é a forma como você se comunica. Ninguém aqui tem medo de falar em público. Vocês têm medo, muitas vezes, de falhar em público. E, mais uma vez, tanto o microfone quanto o celular nos é apresentado. E aí? O que fazer e como fazer? E a gente vai fazer isso de uma forma prática, tá, gente? Porque lá na Vox a gente acredita que quando a gente pratica, a gente aumenta em muito o nosso percentual do aprendizado. E a primeira pergunta é emojis. Quem usa o WhatsApp aqui na sala, por favor, levante o seu braço. E quem usa emoji ou emoticons? E por que a gente usa emoji, gente? A gente usa emoji para transmitir sentimento, para evitar escrever muito. Quando a gente manda um emoji errado, a pessoa pergunta o que está acontecendo aqui. O fato é que só as palavras não bastam, tem que ter um emoji. E quando o assunto é o ato de falar em público ou diante de vídeos, diante de câmeras, percebam, o que eu convido a vocês é colocarem as palavras como os ingredientes, cujo tempero são os gestos, a nossa expressão facial e a forma como a gente fala. E é isso que a gente começa a nossa jornada a partir de agora. Muitos anos atrás, um professor dividiu a importância de postura, gestos, modulação de voz e também das palavras. E percebam que 7% para as palavras, mas isso foi num contexto lá em 1967. Porque as palavras seguem sendo muito importantes, porque de nada adianta você saber tudo e não saber se comunicar. Todos nós tivemos professores aqui que a gente não fazia pergunta, porque tinha medo que ele entrasse naquele 8, não respondesse aquela questão, e a atenção da turma ia embora e nunca mais seria vista. Como também tivemos professores que eram tão bons em dar aulas e responder as nossas perguntas, que a gente tinha sempre a impressão de que não precisava nem estudar. O que é um engano, porque estudo é um processo. Mas a gente começa a nossa jornada aqui falando sobre postura, gestos e expressões faciais. E a palavra que não pode faltar aqui é congruência. É o que a minha comunicação verbal e a minha comunicação não verbal falam para você. É o casamento perfeito. Por quê? Porque, seriedade demais, excessiva, passa tensão. E sorriso passa leveza, tranquilidade. Por gentileza, olhe para a pessoa do seu lado, dê um sorriso 32 dentes agora, por favor. Um sorriso 15 para as 3. Percebam que eu pedi um sorriso 15 para as 3 e alguns de vocês entregaram uma gargalhada, porque sorrisos não abrem portas, sorrisos escancaram portões. Invistam mais em sorriso do que em CDB ou tesouro direto. Muitas vezes o teu cliente, desafiado por um prazo, seja comercial ou de montagem de equipamento, muitas vezes ele quer só um sorriso. E aqui na tela, gente, percebam, sorriso, postura, cabeça, caminhar e os pés. Um resumão do que a gente tem aqui quando você vai falar em público. Sorriam. E mesmo que o assunto seja mais complicado, árido, um sorriso de canto de boca. Quando o assunto é a nossa postura, qual é a postura de excelência? Tem gente que quando vai falar em público, muitas vezes, tem esse movimento aqui, ele vai para frente e vai para trás. Ele está tão nervoso que a gente chama esse orador capoeira. Tem um orador que pendula de um lado do outro. Tem um orador que coloca todo o peso do corpo numa perna só. Coloca a mão aqui, fica parecendo uma xícara. Tem orador que meio que fica, bota os peitos para fora assim, começa a falar, parece que é aqueles marombeiros assim, ou gestos muito consistentes aqui, parece um tiranossauro rex. Quando o assunto é a postura, gente, nada mais é do que ficar os pés em paralelo, arquear os olhos para trás, ter o peito para fora, a barriga para dentro, não importa o tamanho da sua barriga não, tá? Essa é a postura de excelência. Para você que tem dificuldade em falar em público e organizar os seus pensamentos, uma dica simples que vem lá no teatro. Organize o que vai falar e marque o palco. A sua próxima apresentação, o seu próximo pitch de vendas, você pode começar no centro. E na sequência, desenvolver a primeira parte do seu pitch aqui do lado esquerdo do palco. E você já se preparou, você já sabe o que vai falar nessa primeira parte.
E na segunda e última parte, você pode desenvolvê-la no lado direito do palco. Isso te faz caminhar. Quando você caminha, sorridente, olhando para as pessoas, você passa naturalidade e domínio do tema. Ainda que você esteja nervoso ou nervosa, esse convite e essa caminhada passa naturalidade e domínio do tema. E naturalidade é o que a gente busca quando a gente quer falar melhor diante das pessoas. É ser quem você é na fila do pão diante de 100 pessoas, ou numa live, ou falando para 10 mil pessoas. Fácil? Não. Complexo. Mas perfeitamente alcançado, porque a oratória não é dom, é técnica, é prática. Portanto, gente, é você que tem dificuldade em organizar os seus pensamentos, marque o palco. A sua próxima apresentação começa no centro, vá para o lado direito, venha para o esquerdo e finalize do lado esquerdo, mas a cada ponto pode ser uma mudança de assunto. E assim você, de uma forma geral, organiza-se melhor para falar em público. Você não tem uma ficha na mão e muito menos um slide. Muito cuidado com a nossa cabeça, com os pés. Às vezes nós temos movimentos que são gestos que são inconscientes. As mulheres com seus sapatos, belos sapatos altos, mas ficam aqui tensionando o seu pé e às vezes chamam mais atenção para o pé do que aquilo que você está falando. Mexe excessivamente no relógio, no cabelo, no óculos. Muito cuidado porque são gestos que podem chamar mais atenção do que o que você tem a passar. E o que fazer com mãos e braços? Muitas vezes não sabemos porque, poxa, a mão no bolso, mão para trás, cruzar os braços, deixar os braços soltos, parecendo um boneco de ouro. O que eu faço com mãos e braços? Eu te apresento um gesto simples, que é o gesto campanário. Por gentileza, veja que o gesto campanário é um gesto que passa seriedade, sabedoria, é um ponto de partida para outros gestos. Percebam, grandes líderes fazem o gesto campanário, mas esse aqui não é o gesto campanário, tá bom, gente? O gesto campanário é esse aqui, por favor, façam comigo. O gesto campanário. Esse é o gesto. Pode ser um ponto de partida para o início de outros gestos. E ó, reparem bem, não é esse aqui o gesto campanário, tá bom, gente? Imagina se eu estivesse falando com vocês fazendo esse gesto aqui, e não esse que é o gesto correto. E quando o assunto é gesto, a gente tem que entender que há um vocabulário por trás dos nossos gestos, que representam o quê? Uma extensão do que eu falo e ao mesmo tempo uma confirmação do que digo. Por favor, façam comigo eu. Digam comigo, eu, vocês, gestos antagônicos do tipo, isso ou aquilo, vai. E agora olha para a pessoa do seu lado e faz assim, ó, você. Para essa mesma pessoa, sorrindo, agora você olha e diz, você. Perceberam quão melhor é a palma da mão aberta? Eu sempre digo isso nas minhas palestras, ó, por um mundo aqui, ó, com menos você aqui, ó, e muito mais você. Não se esqueçam disso, tá bom, gente? Quando eu penso nos gestos, eu lembro da figura de um maestro, que a todos lidera, comanda e não dá uma só palavra. É o ápice da comunicação não verbal. É uma extensão do que eu digo e, ao mesmo tempo, uma confirmação do que falo. Não se esqueçam, congruência. E agora, vamos fazer um exercício, todos de pé. Porque oratória a gente aprende praticando. Bora lá, então? Todo mundo aqui, olha para mim, por favor, todos de pé. Muito obrigado a todos que estão de pé agora. Vamos fazer um rápido exercício. Muito bem. Primeira coisa, faça um gesto campanário, por favor. Pode balançar a cabeça assim umas 3 vezes. Olha para a pessoa do lado de mim. Você está mais inteligente agora. É como se saísse da graduação do pós-doc em 3 segundos. Diga comigo eu. Você. 2 filhos do pastor. Isso é só para brincar, calma. De novo, vamos lá, eu, você. Isso ou aquilo? Você. Muito bem. Agora é o seguinte, solta os braços, coloca todo o peso do corpo na perna só. Está bem desleixado. Bota a mão aqui. Olha para a pessoa do lado e diz, eu posso passar por ele? Faz isso não, coleguinha. Postura de excelência. Temos um texto aqui na nossa tela. Esse texto diz que Godofredo é um aluno exemplar. É ótimo em matemática. Soma, subtrai, multiplica e divide, faz tudo sem errar. Quando eu disser valendo, por gentileza, eu quero que vocês digam esse texto com a boca, mas também com as mãos. E não vale fazer isso, tá? Godofredo é um aluno exemplar. É ótimo em matemática. Não. Eu quero que você me entregue, por favor, que temos aqui o professor Rui, pelo menos 2, 3 gestos diferentes, beleza? Vamos lá então? Atenção, atenção. Aqui não tem gesto certo, tem gestos. Vamos lá? Todo mundo no campanário, porque é o ponto de partida. Na sequência, eu entrego os melhores gestos. Com muito sorriso,
abnegação, envolvimento, comprometimento. Vai lá? 3, 2, 1, vai! Muito bem. Como eu disse, aqui não tem gesto correto. Quando o Freire é uma aluno exemplar, é ótima matemática, soma, subtrai, multiplica, divide, faz tudo sem errar. Eu já tive aluna na Vox que fez soma, subtrai, multiplica, divide. Vocês estão rindo, mas olha, você vai conversar com a sua equipe quando voltar aqui do DNA, da convenção. E diz assim, em 2000, olha só, repara bem como é diferente. Em 2026 vamos multiplicar os resultados. Mas aí você chega empolgado depois dessa convenção e diz que em 2026 vocês vão multiplicar os resultados. Quem comunica mais, o primeiro ou o segundo exemplo? O segundo, porque oratória e boa comunicação pede muita criatividade. E multiplicar diz muito mais do que multiplicar. Última vez para a gente sentar e todo mundo fazer os melhores gestos. Quando eu tenho palavras na sequência, 1, 2, 3, multiplica, é uma oportunidade até para usar melhor os dedos. Vamos lá? Atenção, 3, 2, 1, vai! Muito bem. Agora você pega essa mão e essa aqui e bate palma para você. Vamos ver. Muito bem, meus amigos, olha, temos 30 músculos no rosto, tá? Use-os sem moderação e não se esqueçam, congruência. O que a tua expressão, as tuas mãos, a tua voz diz, tem que ter um casamento, porque senão não faz o menor sentido. E voltando para a nossa pizza da comunicação humana, vamos falar agora sobre o quê? Sobre modular a voz. Quando fazemos o exame do coração, aqueles eletrodos são colocados, o nosso coração se comporta como uma montanha russa. Se por um acaso ele faz esse movimento, é porque você não está mais entre nós. E qual é a simbologia por trás disso? É a forma como eu falo. Porque uma fala que é monotônica do início ao fim, ela vai cansar o nosso interlocutor. Como também falar alto demais do início ao fim, não modular a sua voz, deixa também o seu interlocutor muito cansado. Quando e como podemos modular a nossa voz? Podemos modular em tom, volume, ritmo, entonação e ênfase. E quando o assunto é entonação que expressa os nossos sentimentos, nós temos a ascendente, que traz algo mais positivo, alegre, algo do tipo, eu não esperava te ver aqui nessa festa. Vai, 3, 2, 1. Te ver. É um encontro com o crush da sua vida, por exemplo. Temos a entonação que é neutro-linear. É um simples passar de uma informação. Foi aberto o prazo para a declaração do imposto de renda. Vai. Não tem emoção, a não ser que você tenha que pagar o leão ou ser restituído, né, Rui? Aí depende, aí você comunicação é contexto. Temos a entonação que ele é descendente, algo que passa uma informação mais triste, algo do tipo, o acidente matou 3 pessoas. Vai. Portanto, entonação que expressa os nossos sentimentos, ascendente, neutro, linear ou descendente. Temos a ênfase, que destaca um aspecto importante, a força daquela palavra ou daquela frase. Algo do tipo, leiam para mim com a ênfase no 40%. Vamos lá? 3, 2, 1, vai! Quando eu tenho números, qual é a percepção que vocês têm? Eu tenho que dar ênfase ou não quando eu tenho números? Quem acha que dá ênfase em números, levante o seu braço, por favor. Quem acha que não dá ênfase em números, levante o braço. E quem acha que depende do número, levante o seu braço. Sim, depende do número. Olha só, a mesma frase, com ênfases diferentes. E eu quero que vocês, por gentileza, leiam comigo, para que a gente entenda como o significado de cada frase muda. Primeira frase com ênfase no dólar. Vai lá, 3, 2, 1. Segunda frase, vai. Terceira frase, vai. Vejam, como muda? Tudo muda com a ênfase. Imagina, a obra está atrasada, mas eu acabei de locar com a Loca Express. Então tudo ficou mais rápido. O construtor chega e diz, eu acabei de contratar uma máquina nova. E eu chego para o meu cliente e digo, a obra estará pronta em 2 dias. Ou o projeto que na concorrente levaria 7 dias, mas aqui é diferente. Aqui são 2 dias. Esse é o tempo do projeto estará pronto. Ou se o faturamento da tua franquia foi R$300 mil, esse mês foi de R$370 mil.
ênfase nos destaques, exercício prático. Meninos e meninas, dividirei a sala agora. Aqui eu tenho uma pergunta e eu quero que vocês, homens, leiam comigo, sempre dando a ênfase onde tem um sublinhado, tá bom? Atenção, rapazes, vamos lá, juntem-se a mim e façam uma grande leitura. Número 1, 3, 2, 1, vai. Número 2. Número 3. Número 4. Número 5. Muito bem. Meninas, agora com vocês, do meu lado esquerdo, uma afirmação. Eu quero, não me deixem só, façam o seu melhor, vai lá e arrasa. Atenção, meninas, 3, 2, 1, vai. Número 2. Número 3. Número 4. Número 5. Não sei por que nessa hora as meninas arrasam sempre nessa frase assim. Muito obrigado, meninas e meninos. Lentificação, aquela ênfase um pouco mais lenta, debulhada até. Algo do tipo, a aula de hoje, eu quero que vocês façam com uma mãozinha, tá? A aula de hoje foi sensacional. Repita comigo, vai. A aula de hoje foi sensacional. Essa oportunidade de investimento, ela não é boa, ela é... Sabe qual é a melhor cidade do Brasil? Cada um diga a sua, eu vou dizer aqui, a dos nossos potiguares. Sabe qual é a melhor cidade do Brasil? Diga comigo aqui, vai! Algum moçorense na sala? Eu soube que Mossoró está voando lá, né, com a Rota Express. Mossoró. Quando eu disser novamente, por favor, diga a sua cidade com lentificação. Vamos lá? Sabe qual é a melhor cidade do Brasil? Vai! Todos os estados, muitas cidades. Agora olha para a pessoa do seu lado e diz assim, ó, a pausa. Diz aí, vai, a pausa. Para essa mesma pessoa você diz assim, ó, uma técnica e 7 benefícios, vai. Muito bem. Pensa numa técnica importante nos dias de hoje. Parafraseando aqui uma expressão muito comum do estado dos nossos anfitriões, pensa no trem banco. Porque a pausa é um freio de arrumação na cabeça de quem conversa com a gente. A pausa tem 7 benefícios. Lá na Vox a gente tem uma aula específica sobre isso, mas eu serei muito objetivo. Eu vou destacar as que eu acho mais importantes. A primeira é substituir o branco. Quem de vocês já foi falar em público, fazer um pitch, uma apresentação e esqueceu algo? Levante o braço, por favor. Muito bem. Se não esqueceu, vai esquecer, faz parte. A gente esquece sim. E o ponto aqui é que da próxima vez você não precisa mais fazer isso. Portanto, eu trouxe aqui os melhores equipamentos. Aí depois você emenda com, me desculpe, mas eu esqueci o que eu ia dizer. Veja, só as suas sinapses nervosas, para quem acredita em Deus, o Espírito Santo de Deus sabe o que você ia falar. Por que você tem que gritar para o mundo e dizer, esqueci? Não precisa. Aplique uma pausa. Tome uma água, faça uma pergunta à plateia, vá para o próximo slide. Não precisa dizer que esqueceu. Portanto, a pausa é um santo remédio, porque substitui o nosso esquecimento. Demonstra controle do tema, gerando credibilidade, separa a transição das suas falas, deixando ela didática, para a compreensão de algo que precisa ser refletido. Quando você vai demonstrar para o seu cliente, seja ele pessoa física ou jurídica, a importância dele local e o que está por trás da história da sua empresa, é aquela pergunta matadora: faz ou não faz sentido? Faz ou não faz sentido locar esses equipamentos e mitigar os efeitos da perda na tua obra? Sim ou não? Silêncio. Quem fala primeiro perde. É a pausa que faz o outro pensar e refletir. Causa expectativa nos ouvintes, aumenta o grau de emotividade e, por fim, é um santo remédio para os vícios de linguagem. Mas me disseram que nessa plateia ninguém tem vício de linguagem. Sim ou não? Qual é o seu vício de linguagem? Levante e diga, por favor. Vício de linguagem. Pessoal de Minas, vai, ok. Aqui a gente usa muito né, vice, então, oi, o que mais? Positivo e vai. Muitos. Sabe qual é o desafio do vício de linguagem? É que o vício de linguagem repetido muitas vezes, ele leva ao interlocutor não prestar atenção em si, contabilizar. Porque se tivesse aqui para cada final de frase dito um né, vocês certamente já estavam mandando um grupo aí dos franqueados, tira esse palestrante de Paulo, como é que fala de oratória para cada frase de um né? Até porque não é né, não é.
Quer saber se você tem vício de linguagem? Ouça os áudios que você manda no WhatsApp. Eleja alguém que te acompanha na vida para saber se você disse muito, porque eu te garanto que uma boa dicção e a ausência de vício de linguagem levará você a ser percebido como muito bom. Porque não basta você ser um melhor vendedor, você tem que saber se comunicar. E esse é o vetor, neste século XXI, que é percebido pelos grandes players. Resumo de modulação de voz. Se você acredita naquilo que você vende, no serviço que você presta, o que você tem que fazer é fazer com que as palavras que saem da sua boca tenham vida. Porque para além de todas as técnicas, modular, entonar, fazer tudo aquilo que eu disse, o mais importante é viver as palavras que saem da sua boca. Faz sentido para vocês, sim ou não? Muito bem. E aí, já indo para a parte final do meu bate-papo com vocês, vamos falar sobre contato visual. Porque o contato visual, gente, ele nunca foi tão importante como hoje. O contato visual, ele passa mais confiança, é um sinal que você é um bom ouvinte, mostra mais atenção e cria conexão com a outra pessoa. Exige sim um esforço cognitivo. É muito subjetivo. E no nosso campo de trabalho, no mercado de trabalho, há que se ter, sobretudo naqueles momentos mais complexos de um feedback, de um desligamento, ou de alguma situação muito complexa, há que se ter uma escala entre contato de mais ou contato de menos, é um equilíbrio. Mas todos nós gostamos de conversar com alguém que olha no olho. Por quê? Porque passa confiança. Os mais antigos sempre dizem isso, os mais experientes. Gostei de fulano, olha no olho, passa confiança. E o contato visual nos tempos de agora, com tanta produção de conteúdo, é olhar para a câmera. E muitas vezes a gente esquece disso. Se você está em qualquer tipo de reunião online, do que for, quando você tem a palavra, experimenta olhar quando você tem a palavra para o ponto verde que é a câmera frontal. Porque isso significa olhar no olho de quem está do outro lado. Se você não tem a palavra, está tudo bem, você olha para onde você quiser. Aperte a mão das pessoas que podem ser influenciadoras ou ser influenciar com leveza e olhando no olho. Se você tem uma plateia como essa e não sabe o que fazer com o seu contato visual, divida em 4 quadrantes. Aqui tem o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante, o quarto quadrante. Eu faço isso no sentido horário ou anti-horário. Procure nas plateias que você vai encarar as pessoas que estão com você desde o início, assim, e rindo, e anotando. Eu chamo isso de posto Ipiranga, que são as pessoas que te passam a energia, o combustível que você precisa. Reza a lenda que 99% de uma plateia quer sempre o bem do palestrante. Sempre tem 1% de algo que você gosta, não é o caso aqui, né? Vocês estão gostando, sim ou não? Muito bem. Se a plateia é muito grande, concentra nas 10 primeiras filas. Desce para o palco, se necessário for, e não se esquece de olhar no olho. E agora o nosso último exercício. Por gentileza, pegue o seu celular. Olha para o coleguinha do lado e diz, ele vai despertar o blogueirinho que vive em você. Pegue o seu celular, por favor, coloque ele para filmar. Selfie. Eu gostaria muito que vocês agora, a gente vai gravar 2 vídeos, super simples. Quando você está gravando, o texto é simples. Estou na palestra de oratória na convenção da Lock Express. E está muito legal. Mesmo que você não esteja gostando, você finge que está feliz. Muito bem? O texto é simples. Estou na palestra de oratória na convenção da Lock Express, está muito legal. O texto é único. Só que nessa primeira gravação, eu quero que você olhe para a tela do celular. Todo mundo já usou o celular como espelho. E é o que a gente vai fazer agora, olhando para nós mesmos. Você não olha para a câmera frontal. Muito bem? Aqui, 90 graus, mais ou menos, todo mundo aí sentadinho. O texto, estou na palestra de oratória da convenção da Lock Express, está muito legal. Os mais blogueirinhos no final já podem dizer, alguém está comigo aqui, você não veio. Beleza, mais blogueirinhos podem fazer isso. Bora lá, gente, atenção, atenção. Dinâmica número 1, gravação de vídeos, convenção Lock Express, 3, 2, 1, gravando! Agora, vamos gravar um segundo vídeo. Tem uns blogueirinhos ali no final, olhando de ladinho, assim, não sei o que, Esse agora, eu quero que vocês olhem só para a câmera frontal. No iPhone, ela tem uma cor verdinha, assim, né? Nos outros eu não sei. Então, para evitar problemas, põe a mão na tela, porque eu quero que você olhe só para a câmera. A gente vê a diferença que olhar na câmera. Bota a mão na tela para que você não se veja. Olha só para a câmera frontal. Vamos lá, gente? É o mesmo texto. Estou na palestra de oratória da convenção da Lock Express, que está muito legal. Atenção, atenção. 3, 2, 1. Gravando. Olha aí, olha quem está comigo aqui. Muito bem.
2 vídeos. Porque agora você virou telespectador de si mesma, de si mesmo. Agora, você vai perceber como importante é olhar no olho de quem está do outro lado. E ao rever os 2 vídeos, uma coisa muito simples, você vai ver como é importante olhar no olho de quem te vê, que é o que está acontecendo agora. Quem percebeu a sutileza, a diferença que é um para o outro? Muito bem. Gente, sem falar que quando a gente vai gravar vídeos, muitas vezes a gente se organiza todinho, sabe o que vai falar, bota o celular aqui na frente, e na hora você começa a se ver. E a gente tem uma mania de olhar sempre para a grama do vizinho e não para a nossa. Então nessa hora você começa a dizer, meu Deus, eu tenho que retocar o botox, cadê não sei o quê? Você começa de alguma forma a se criticar e erra. Quem já errou gravando outro tipo de vídeo? É natural. Então quando você não se vê, você reduz muito essa probabilidade de ser tão crítico com você mesma, com você mesmo. Quem já viu situações assim no dia a dia? Levanta o braço, por favor. É cada vez mais comum. Vivemos hiperconectados com o mundo e pouco conectados com o nosso vizinho. A audiência nas redes sociais, uma reflexão final sobre produção de conteúdo, audiência é poder. Quem tem Instagram, aliás, tem alguém aqui na sala que não tem Instagram? Vamos falar especificamente aqui do Instagram. O Instagram segue sendo a rede mais importante do Brasil. Claro, para fins de negócios, o LinkedIn tem um objetivo claro, mas o Instagram é uma grande de uma vitrine. Dificilmente você vai ter no Instagram, você vai seguir no Instagram, no seu perfil, um chaveiro ou um soldador. Em se tratando daqui até vai, com certeza, mas de uma forma geral não. Mas no Instagram a gente segue todos esses serviços que estão aqui na tela. O Instagram é uma baita de uma oportunidade. 84% dos brasileiros, alguns dos dados que eu recolhi para vocês, são pessoas que vão checar as redes sociais antes de contratar um produto ou um serviço. Portanto, é cada vez mais comum pesquisar. O simples fato de você construir uma audiência e publicar já te gera uma autoridade, que não tem nada a ver com quantidade de seguidores. Muitas vezes 1.000 seguidores tem o melhor engajamento do que alguém que tem 10.000 seguidores, porque a regra é clara, como diria o Arnaldo. O Arnaldo é regra clara. Se você tem menos seguidores, o Instagram te entrega muito mais para que um dia ele diga, a partir de agora, só pagando. Esses 3 aqui, gente. Será que esse aqui é o ator mais famoso de Hollywood, ou o melhor ator de Hollywood? Creio que não. Esse talvez não seja o cara mais engraçado do Brasil. Aqui em Natal a gente tem um personagem que é mais engraçado que ele, que é o Moção. Tiago Nico, será que é o cara que mais entende de economia? Mas como é que eles são percebidos? Eles são percebidos como bons. Porque há muita audiência em torno deles. E eu pergunto, por que tem tanta gente que não produz conteúdo? Porque muitas vezes você tem conteúdo que você pode levar adiante e ser um ponto a ser respeitado, inserido e não produz. N fatores. Disciplina, medo de ser cancelado, medo de falar besteira, preguiça mesmo. Tem muitos. E tem um que nos toca muito, que é o medo de crítica. Então, se você tem o medo da crítica, vamos lá no futebol e pegar um exemplo que eu gosto muito. Quando um jogador bate um pênalti e erra, o colega do lado abraça e diz, vamos recomeçar. E ele diz isso, por quê? Porque ele sabe como é difícil é bater pênalti. Portanto, se você quer produzir conteúdo, não aceite crítica de quem nunca entrou em campo. Porque quem produz conteúdo, chega para quem produz conteúdo, fez qualquer tipo de vídeo, diz, gostei do seu vídeo, na próxima, faz assim, faz assado. Porque normalmente os amigos tiram onda. Os amigos vieram ao mundo para tirar onda com a cara da gente. Eu sempre digo que intimidade só traz problemas e filhos. Então, nessa hora que você está produzindo conteúdo, o ponto aqui é aceite a observação de quem de fato produz conteúdo, porque o amigo vai tirar onda de qualquer forma. E tem 5 travas que nos fazem também não produzir conteúdo. Eu sou perfeccionista, não quero ser chamado de blogueirinho, o que é que os meus amigos familiares vão pensar? Parece que na hora H me dá um branco, tudo some. Já tem muita gente falando sobre esse tema, por que alguém iria me seguir? Eu gosto muito do perfeccionismo, amigo, porque quando você vai falar sobre o seu negócio, sobre o seu produto, as pessoas não estão esperando do outro lado, o próximo William Bonner ou Renata Vasconcelos, não. Estão esperando que você se comunique com naturalidade, com assertividade, que você comunique a boa nova do seu negócio, como você pode resolver o problema daquela pessoa. Os grandes comunicadores da atualidade são extremamente naturais e mostram a sua vida de uma forma corriqueira. O campeão de histórias do mundo começou mostrando uma vida toda lá no interior das Alagoas, e hoje é um dos grandes influenciadores do mundo das redes sociais, mostrando muitos bastidores. Me refiro aqui ao Carlinhos Maia. As correntes de tênis são muito mais mentais do que físicas. Cuidado com a autossabotagem. E aqui tem 3 dicas para você gravar vídeo, se você quiser, de fato, encarar o fato de que você pode gravar conteúdo. Close Friends no Instagram, responder o WhatsApp em vídeo e boas-vindas aos novos seguidores. Esse responder o WhatsApp em vídeo, eu peguei de um primo meu, que é advogado de São Paulo. Disse, Luiz,
Muitas vezes os meus clientes só queriam ver o meu semblante para explicar aquela situação. E eu reduzi muito os áudios que eu mandava para esses clientes com um só vídeo, dizendo: fulano, eu estou aqui, o teu processo está assim, as coisas estão assadas, e olha, fica tranquilo que vai estar tudo certo, e depois a pessoa: ok, entendi. Então, muitas vezes, talvez aqueles milhões de áudios que um cliente seu possa passar, você pode mitigar com um simples vídeo, sem falar que você ainda grava um vídeo e treina. Quando o assunto é gravação de vídeo, temos um padrão aqui. Você pode começar com uma pergunta, olhe na câmera, não se esqueça do sorriso no rosto, module sua voz, e não se esqueça dos gestos e expressões faciais. Isso é um padrão simples de gravação de conteúdo. Os primeiros vídeos são os piores, mas quando o ideal não é possível, o possível se torna ideal. Na sua próxima apresentação, quando for dar início, você não precisa fazer o que todo mundo faz. Algo do tipo: boa tarde, meu nome é Luiz Henrique, eu vim falar sobre oratória. Tudo que é previsível em comunicação tende a ser chato e enfadonho. Por isso eu te convido a fazer de uma forma diferente na sua próxima introdução. E para isso, você tem 5 opções de introdução aqui. Você pode começar com perguntas, quebrar a expectativa, frase de efeito ou citação. E a técnica do assunto de apoio, que é como fazer uma embolada. Você pega 2 assuntos e une em um só. Foi o que eu fiz com vocês. Comecei falando sobre cinema, para depois trazer o aspecto da oratória e como você, e quem era você na 7ª série. Independentemente de quem era você, eu te convidei a seguir comigo nessa viagem sobre comunicação e oratória. Um presente para vocês. Aqui você tem vários padrões de início, desenvolvimento e conclusão. E aqui, tanto na introdução como no desenvolvimento, podem fazer com que a sua próxima apresentação seja diferente. E lembre-se, tudo que é previsível, no ato de falar em público ou diante de pessoas, tende a ser chato, enfadonho. E aqui você tem um planejamento básico do que fazer na sua introdução, no seu desenvolvimento ou na sua conclusão. No mercado, nem sempre vence a ideia que é mais inovadora. Muitas vezes, vence a ideia melhor comunicada. Oratória não é apenas falar bem. É inspirar equipes, convencer clientes, atrair parceiros e transformar essa visão que muitas vezes você tem no dia a dia em ação. E aqui eu estou diante de muitos líderes. Um líder que se comunica com clareza, ele transmite o quê? Credibilidade. Um empresário que fala com emoção torna-se o maior influenciador da própria marca, e essa era veio para ficar, quer você queira, quer você não queira. Você é o influenciador do seu próprio negócio. Um profissional que domina a palavra abre portas que o conhecimento sozinho não abriria. E no mundo dos negócios, a oratória é mais do que técnica, é um monte de coisa, é um combo de estratégia, presença, liderança em sua forma mais pura. Porque quem fala bem lidera, e quem lidera transforma. Eu me despeço de vocês com uma reflexão rápida sobre inteligência artificial, porque nunca se falou tanto. Nós nunca tivemos na história da humanidade uma revolução tão profunda, rápida e capilarizada, instantânea. Mas diante desse fato, eu deixo essa mensagem que tem muito a ver com a forma como a gente se comunica com os nossos colaboradores e com os nossos clientes. Porque tudo que não puder ser digitalizado daqui para frente tende a ter mais valor. E o que é isso, Luiz? É a sua emoção, é a sua compaixão, sua empatia, seus valores, a sua consciência e sua intuição. Por quê? Porque em terra de robô, quem tem coração é rei. No passado, os empregos eles dependiam de quê? Dos músculos. Agora dependem do cérebro e no futuro vão depender do coração. Por quê? Porque a gente está indo para a era dos hard skills. Muita gente que mexe com gestão aqui ouviu falar em hard skills e soft skills. Agora, valorize a sua intuição daqui para frente. É aquilo que diz assim: algo me diz que eu preciso comprar uma nova franquia da Rock Express na minha cidade vizinha. Isso, algo está me dizendo isso. E eu sei que aqui tem muitos multifranqueados, que é uma realidade de vocês. Nesse momento, a intuição cresce em importância, porque a intuição é a inteligência do coração. E por fim, contem histórias. Quem conta boas histórias no mercado hoje, seja na indústria, no varejo, que área for, tende a chamar mais atenção. E storytelling é uma arte de contar histórias muito simples, é uma técnica de comunicação. O poder de uma grande história transmite um monte de sentimento, e dificilmente a gente não se rende ao poder de uma grande história. Uma grande história, o mercado publicitário, a vida pública, tudo tem a ver com história. Conte histórias. Histórias são tão fortes que podem ser usadas na introdução, no desenvolvimento ou na conclusão. Esse aqui é o padrão de contação de história. A ambientação, o contexto, o conflito, o clímax, a resolução e a mensagem. Boas histórias vendem
e vendem muito. E por fim, meus amigos, eu adoro a técnica de contação de história. E tem um palestrante lá no Recife, que tem uma influência muito grande sobre o que eu faço, chamado Murilo Gun. E ele diz, nas suas palestras, ele fala muito sobre criatividade, agora fala mais sobre espiritualidade. Ele diz que a transformação digital fez e faz a sua parte no mundo que vivemos. Mas que nós precisamos, nos tempos atuais, de uma transformação existencial. E a transformação existencial, ela passa por entender técnicas milenares que a gente esquece de vez em quando, que é olhar no olho, abraçar, conversar e, principalmente, para os mais jovens que estão aqui, viver o tempo presente. Porque pesquisas dão conta de que aproximadamente 90% de públicos como esse estão equivocadamente no passado ou de uma forma irreal no futuro. A gente está pensando muito no futuro e no passado e deixa de ter uma escutativa e viver o tempo presente. E por falar em tempo presente, eu comecei contando a história de Michael J. Fox, o ator que marcou a minha geração vivendo Marty McFly. Hoje, Michael J. Fox está desse jeito aqui, ele tem 64 anos. E essa foto foi tirada por ocasião dos 40 anos da trilogia De Volta para o Futuro, agora, no mês de julho. O que mais me fascina na história de Marty McFly é que esse personagem deu vida e mudou a vida de Michael J. Fox. Depois desse personagem, ele mudou radicalmente, tornou-se o queridinho de Hollywood, tornou-se o principal ator da sua geração. Mas ele não contava com o que acontecia com ele aos 29 anos de idade. Quando ele descobriu que tinha Parkinson. E aos 29, durante 7 anos, ele tentou esconder, ainda que os efeitos aparecessem. Aos 39, mais ou menos, ele revelou para o mundo que tinha Parkinson. E que bom que o mundo é diverso, porque ele, tendo Parkinson, passou a viver personagens com Parkinson. Eu tenho um filho autista de 10 anos. Se uma cadeira quiser ser ator e quiser viver um personagem autista, está tudo bem. Porque, afinal de contas, esse mundo de diversidade nos permite isso. O que mais me fascina em Michael J. Fox é que ele não se calou e nunca negou um pau. Ele entendeu o poder da comunicação. Ele segue se comunicando, ainda que com dificuldade. Até hoje, a sua fundação, a Fundação Michael J. Fox, já angariou 2 bilhões de dólares em recursos para descobrir uma droga que possa mitigar os efeitos do Parkinson ou até a cura do Parkinson. No penúltimo verão, na cidade de Glastonbury, na Inglaterra, um festival que acontece todo verão lá na Inglaterra, Michael J. Fox foi visto tocando guitarra com a sua banda preferida, o Coldplay, uma música cuja letra é muito bonita, chamada Fix You. E vocês vão ver dentro de instantes do Michael J. Fox, já todo mundo agitadinho e tal, sentado na cadeira de roda, mas tocando guitarra, porque afinal era o principal hobby do seu personagem, Marty McFly. Michael J. Fox nunca pegou o palco e entendeu a importância que a sua capacidade de comunicação tem de mudar o estado de espírito de alguém. Por quê? Porque no dia que você descobrir a importância da sua voz, não importa o que você faça e como você faça, saiba que tem gente no mundo esperando por ela. Enquanto você não abrir a sua boca, você não cumpre a sua missão. Eu sou apaixonado pela comunicação oratória, porque com poucas palavras você muda o estado de espírito de alguém. O que eu espero que vocês mudem estados de espírito de muita gente a partir de hoje, colocando em prática, que tenha feito sentido para você esses últimos 40, 50 minutos. Muito obrigado. E agora vai acontecer um negócio